Sistema operacional é um programa que serve como ponte entre os aplicativos software e a parte física do sistema hardware e tem a função de gerenciar seus recursos, ou seja, dizer quais aplicativos terá acesso ao processador, à memória, ao sistema de arquivos, etc. Um outro conceito interessante é que o sistema operacional pode ser definido como um conjunto de programas especialmente feito para a execução de várias tarefas, entre as quais serve de intermediário entre o utilizador e o computador. Um sistema operacional também tem como função gerir todos os periféricos de um computador. Os sistemas operacionais nasceram praticamente junto com os computadores. Quando digo computadores, refiro-me àqueles fabricados com transistores, em diante, ignorando a geração anterior. Em 1964, idealizaram o Multics, um sistema operacional multiprocessadores, multiusuários, com múltiplas interfaces e multi-aplicativos para trabalhar em redes através de terminais. Um projeto muito além de seu tempo, teve que aguardar alguns anos para entrar em operação, pois na época não possuía hardware para rodar SSO. Na década de 60 surgiu o Unix, era multitarefas e multiusuários e tinha o benefício da portabilidade, onde funcionava em hardware diferente. Em 1973, reescreveu o Unix em linguagem C, um marco histórico. A linguagem C é uma linguagem de programação mais simples de ser entendida por nós seres humanos, ao contrário do Assembly, a mais leve das linguagens, mas extremamente complexa. Apesar de ser uma linguagem de alto nível, a linguagem C permanece pequena, leve e otimizada o suficiente para escrever um sistema operacional. O uso da linguagem C é considerada uma das principais razões para a rápida difusão do Unix. O Unix herdou do Multics suas características: multiprocessadores, multiusuários, múltiplas interfaces e multi-aplicativos. Na década de 70, surge o primeiro sistema operacional da Apple. O Apple I era apenas uma placa de computador ligada a um teclado. Sistema esse que funcionava com discos. Esse software era terceirizado e contava apenas com um gerenciador de arquivos, funções para abrir e mover dados, um programa de inicialização e alguns outros elementos. No início da década de 80 é lançado o MS-DOS, ou IBM PC-DOS, um domínio da Microsoft e parceria da IBM. Ao contrário do Unix, o MS-DOS é um sistema operacional pensado para ser simples, único usuário, só funciona nos processadores Intel, só executa um programa por vez, originalmente não trabalhava em rede. Ainda na década de 80 foi criado o sistema operacional Lisa OS. Possuía processamento multitarefas cooperativo, memória virtual e os arquivos eram organizados em diretórios, o que viabiliza o uso de HD de grande capacidade. Em 1985, a Microsoft lança o Windows 1.0. Este nem mesmo era um SO, era um aplicativo de janelas que rodava em cima do MS-DOS. O lançamento do Windows manteve a compatibilidade dos programas feitos para o MS-DOS e adicionou a interface clicável com o mouse. Em 1987 criou o Minix. O Minix é um Unix-like compacto escrito em 2.000 linhas de código, gratuito e com código-fonte conhecido. Roda até mesmo em 286 com apenas 16 MB de memória RAM. Em 1991 surge o Linux, baseado no Unix, o primeiro SO de código aberto, garantindo que diversos outros sistemas pudessem ser desenvolvidos e oferecer novas experiências para os usuários, popularizando assim o sistema. Em 1993 é a data do lançamento do Windows NT. Esse sistema operacional da família Windows
é o primeiro a pensar no ambiente de rede e ser independente do MS-DOS. Ele possui emulador de MS-DOS em janela, onde também é possível passar comandos para o SO. O sistema operacional Debian foi criado em 1993 e, devido à maneira facilitada como controla os pacotes, programas, ele é o pai de um enorme grupo de distribuições, nomeadamente da distribuição mais usada no mundo, o Ubuntu. O sistema operacional Windows 95 foi lançado em 1995, foi criado pela Microsoft e revolucionou o mercado. No Windows 95, os arquivos podiam ter 256 caracteres e não apenas 8 como nas versões anteriores. Outras novidades foram o menu inicial e a barra de tarefas. Houve também melhorias no processamento multitarefas e na interface gráfica. O Windows XP é um sistema operacional da Microsoft para computadores, desktops, notebooks, tablets e Media Center. Lançado em 2001, o sistema foi muito bem recebido pelos usuários e continua sendo muito utilizado, mesmo após o encerramento do suporte em 2014. Chamou a atenção por trazer uma nova interface gráfica e eliminar os problemas de estabilidade encontrados na versão anterior. O sistema operacional Mac OS X foi anunciado em 2004. O sistema foi a evolução do Mac OS anterior. O núcleo do sistema foi remodelado e o sistema recebeu aprimoramento na aparência da memória. O Mac OS X apresentou pela primeira vez a dock, uma forma de organizar as aplicações do sistema operacional na interface do usuário. O Ubuntu foi criado em 2004 pela empresa africana Canonical, no qual foi baseado na distribuição Debian, que é uma distro Linux muito conhecida. Este sistema operacional completo e livre é formado por vários programas que realizam o gerenciamento do hardware, garantindo assim a utilização do computador pelo usuário. Sem ele, pessoal, não conseguiríamos fazer absolutamente nada. Então, como eu disse anteriormente, o Ubuntu é um sistema operacional completo. Mas por que ele é completo? Ele é completo, gente, porque ele é rápido, seguro, fácil de usar e entre outras qualidades. E ele é livre porque é totalmente gratuito. Então, é muito bom para ser verdade isso. O Ubuntu executa em desktops, executa em servidores e executa operações na internet. Então, deixamos de mais delongas e vamos logo baixar esse sistema operacional. Mas antes, vamos ver mais sistemas operacionais. O iOS foi criado em 2007 e é um sistema operacional criado especificamente para dispositivos móveis, fazendo uma aproximação com os sistemas operacionais para computadores. O iOS foi criado pela Apple e foi desenvolvido a partir do código do Mac OS X. Então, como vimos anteriormente, como estudamos, não se esqueça, viu, pessoal? O Mac OS X, ele é um sistema operacional específico para os computadores da Apple. Não se esqueça, isso é muito importante. Uma curiosidade
sobre a primeira versão do iOS, que foi o iOS 1, é que ele já possuía o seu próprio navegador. Ele possuía um navegador próprio, que recebeu o nome de Safari. Então, a primeira versão do iOS ainda não possuía funções como copiar e colar mensagens, não possuía também conexão com 3G, não possuía acesso a músicas, a multimídia. Então, essas funções, entre outras funções, elas foram incrementadas nas versões do iOS, nas atualizações do iOS, nas versões que conhecemos atualmente. Então, a gente tem o iOS 2, iOS 3, iOS 4, iOS 8, iOS 7 e até o iOS 10, que é o atual de hoje em dia. Em breve vamos ter outros iOS por aí. Então, continuando, o iOS foi o primeiro sistema para celulares e smartphones a utilizar recursos como Game Center, que é uma central de jogos onde o jogador ele pode criar novas amizades e pode desafiar seus amigos para jogar partidas. Então, esse sistema muito famoso, ele é utilizado no iPhone, no iPad, no iPod Touch e Apple TV. E antes que eu me esqueça, o iOS funciona em plataformas ARM. Continuando, pessoal, ainda com os sistemas operacionais criados exclusivamente para smartphones, temos agora um sistema operacional bastante famoso, que é o Android. Então, o Android surgiu em 2003. Foi em 2008 que ele foi lançado, pessoal. Então, tome muito cuidado em relação a isso, porque a gente colocou aqui os anos de cada sistema operacional, mas esses anos foram a época em que eles foram lançados e não que foram criados, né? O Android ele foi lançado em 2008, mas ele foi criado, ele surgiu em 2003. Então, o Android surgiu em 2003 na cidade de Palo Alto, da Califórnia, e foi criado pelos empresários Andy Rubin, Rick Money, Nick Sears e Chris Whitty. Todos esses eram empresários, donos da empresa Android INS. Então, os donos da empresa Android INS que foram os grandes desenvolvedores do Android. Mas, em 2005, a Google comprou esse sistema operacional. Então, a empresa Android INS, inicialmente, eles não criaram o Android para ser um sistema operacional exclusivo para dispositivos móveis, mas o Android ele foi criado inicialmente para ser um sistema operacional avançado para câmeras digitais. Mas aí os empresários viram que não seria tão vantajoso seguir esse ramo, e por isso eles fizeram algumas alterações e tornaram o Android como sistema operacional para smartphones. E uma grande curiosidade sobre o Android é que desde a sua primeira versão ele recebe nomes de doces e bolos.
A sua primeira versão recebeu o nome de Cupcake. A versão mais atual, a versão recente do Android, é a 7.1.1. O Windows 7 foi lançado em outubro de 2009 pela empresa Microsoft. Esse sistema operacional veio para substituir o Windows Vista, com o objetivo de resolver todos os problemas que seu antecessor possuía, tendo requisitos básicos menores e tendo mais funcionalidades. Ao todo, foram lançadas 6 versões do Windows 7, na qual todas as versões têm características próprias e foi criada para um determinado tipo de usuário. macOS X Snow Leopard foi lançado em junho de 2009 pela Apple, com o objetivo de melhorar a programação básica do sistema e reduzir a utilização de memória. O Windows Phone foi lançado em 2010 pela Microsoft e é um sistema operacional exclusivo para os celulares da Microsoft. Então, a empresa tentou extrair o máximo de seu sistema para colocar em portáteis. Então, a Microsoft, pessoal, resumindo, ele tentou extrair o máximo do seu sistema operacional Windows para colocar ele em portáteis. E a conclusão foi que teve um sistema operacional com interface muito bonita e muito fácil de se utilizar, e com a gama completa de jogos, com Game Center, enfim. Bada, que significa oceano em coreano, foi criado pela Samsung e foi lançado em 2010. A Samsung criou um sistema exclusivo para smartphones. Só que esse sistema operacional não viveu muito tempo e em 2013 a Samsung anunciou o fim desse sistema e tentou focar no lançamento do Tizen. Só que em uma análise prévia do sistema operacional, dizia que os games seriam um ponto forte do Bada, que até o CEO da Gameloft disse que o Bada é uma plataforma completa de games. Então, o Bada, de acordo com a Samsung, seria mais fácil de se utilizar, seria barato e com potencial para se tornar global, para se tornar um sucesso global. Chrome OS foi lançado em 2011 e é um excelente sistema operacional, no qual o seu código foi baseado no Linux. Esse sistema é focado na web e nos serviços oferecidos pela Google, que a Google foi o seu próprio criador, foi a Google que criou esse sistema operacional. Então, o legal desse sistema é que nele você pode acessar a internet. É só você ter uma conta no Google que você vai poder tanto ter acesso à internet quanto os serviços da Google. A
Apple, decidida em evoluir o seu sistema de computadores, criou o Mac OS X Lion. Então, como vantagem, tinha o Launchpad, que era um recurso que facilitou o acesso às aplicações, e também um dos recursos, uma de suas funcionalidades desse sistema era o salvamento automático do estado do computador e dos documentos. Esse sistema operacional foi lançado em 2011. O Tizen é um sistema operacional de código aberto como o Android, ao contrário do iOS da Apple. Foi criado em 2011 pela Samsung em parceria com a Intel e a Linux Foundation e outras cooperações. Então, pessoal, a gente só vai poder encontrar esse sistema operacional em aparelhos exclusivos da marca da Samsung. Então, poderemos encontrar o Tizen em telefones, tablets, notebooks, smart TVs, smart câmeras da marca. E a Samsung promete, em relação ao sistema, um bom desempenho, compatibilidade com apps Android e interface agradável. O Windows 8 é uma nova versão dos sistemas operacionais da Microsoft, substituindo o Windows 7. Com essa nova atualização, o sistema ficou ainda mais funcional e gráfico, apresentando uma interface denominada de Metro, mais adequada aos dispositivos com a tela sensíveis ao toque. Essa nova funcionalidade causou impacto aos usuários que estavam acostumados com a versão clássica do Windows, mas você pode utilizar normalmente com o mouse, a partir do mouse. A equipe do Ubuntu, também impressionada pela onda dos sistemas operacionais para smartphones e tablets, quis criar o seu próprio sistema, o Ubuntu Touch, apresentando um visual e funcionalidades diferentes e inovadoras até então nunca vistas. O Firefox OS era um sistema operacional para dispositivos móveis da Mozilla, empresa que criou o navegador de internet Firefox. Possuía código aberto e era capaz de rodar apps com HTML5, mas por algumas razões, o Firefox OS teve o seu fim em 2016. Tanto o Xbox OS e Orbis OS são sistemas operacionais para videogames. Xbox OS foi criado pela Microsoft e Orbis OS foi criado pela PlayStation 4 e foi baseado de acordo com o FreeBSD. Ambos foram lançados em 2013. E em 2015, o Windows 10 foi lançado. E uma das vantagens do Windows 10 é que ele ocupa menos espaço no seu HD do que o Windows 8. Então, o novo algoritmo
que o sistema apresenta permite que você economize até 15 GB de espaço em alguns PCs. E isso ocorre mesmo nos celulares. E uma função dessa nova versão do sistema é que o Windows 10 tem uma adaptação contínua, que é uma ferramenta que adapta a interface para tablets e laptops. Então, com esse novo sistema, será possível utilizar o celular como se fosse um computador. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar sua curtida e de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Então, um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau, beijos!